Vamos começar a carta de 2 Coríntios, no capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, a garantia do Espírito Santo. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Algumas versões dizem andamos pela fé e não pelo que vemos. No verso 8. Não temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Verso 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos glorificardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Verso 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Dá uma pausa aí, só vou explicar algo aqui. Um morreu por todos, então todos morreram. Guarda isso. Vamos continuar no 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Nos reconciliou com Ele por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Leitura longa, mas viu quanta coisa importante? Lembra que eu ressaltei ali, eu marquei? Se ele morreu por vocês, então vocês estão mortos. Um morreu por todos. Jesus morreu por nós. Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. A Bíblia fala que nós estávamos afastados de Deus, condenados à morte. O ministério da reconciliação é Jesus veio à terra para nos reconciliar com o Pai, morrendo em nosso lugar, se fazendo pecador em nosso lugar. Então, se Cristo morreu por você, você está morto.
Se você recebeu a morte de Cristo, então você morreu em Cristo. E quem morre em Cristo, morre para o pecado, não vive para o pecado. Pastor, mas eu gosto do pecado. É hora de você ser uma nova criatura, de você rejeitar o que é errado e trazer para si aquilo que é novo. Pastor, eu sou muito novo. Que bom, isso não é um problema. Bom, eu não vou estender muito aqui, eu quero falar de ressurreição. Vocês entenderam, Cristo veio nos reconciliar com o Pai, morreu por você, morreu no seu pecado, pelo seu pecado, porque você pecou e ele não conheceu o pecado. Ah, Cristo pecou, pastor? Não, aqui diz que ele não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou. Então ele morreu por nossos pecados e nos reconciliou a Deus. Então hoje nós estamos reconciliados. Mas aqui ele fala, né, para você se reconciliar com Deus. Ele está falando para quem isso? Para quem não tem Deus, para quem não aceitou Jesus, para quem não desceu as águas, para quem não é batizado, para quem não tem um compromisso com Cristo. Pastor, mas você falou que tem pessoas que não foram batizadas, mas já receberam o Espírito de Deus? Tem. E essas pessoas vão descer as águas. Vão continuar, por quê? Porque é um mandamento do Senhor. Não é por mim, pela igreja, por nada, é mandamento de Deus. Bom, aqui nós entendemos um pouco sobre o corpo, que Jesus hoje não tem um corpo carnal. Ele veio com um corpo carnal. A Bíblia fala que Jesus se fez carne, mas hoje ele não tem um corpo carnal. Ele tem um corpo celeste e ele vive no céu. O que é corpo celeste? Um corpo pro céu. Mas outra hora ele teve um corpo carnal. Você está no corpo carnal hoje, que peca e falha. Mas a Bíblia promete um corpo que não é mais carnal. Então um dia você vai se desfazer desse corpo. Por isso existe a ressurreição. Vamos ler então a respeito desse novo corpo? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 35. Mas alguém dirá: como estarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Dá uma pausa aqui, gente. Aqui ele está dizendo assim: você semeia a semente e nasce uma semente grande? Não. Você semeia uma semente, que é um corpo seco, e nasce uma planta verde totalmente diferente daquilo que foi semeado. É isso que ele está falando. Então, você semeou, Deus semeou, nós somos um corpo carnal e nós vamos escolher o que com Cristo? Um corpo celestial. Não é a mesma coisa. Assim como você planta um grão seco e sai outra planta. Então, foi semeado em nós a palavra de Deus, esse corpo, mas há de receber um corpo celeste. Como eu falei anteriormente, um é o corpo carnal e outro é o corpo celeste. Jesus teve um corpo carnal, ele veio em carne, e João fala, quem negar que Jesus veio em carne é o anticristo. Ele veio em carne e morreu. Hoje eles têm um corpo imortal. Jesus não pode ser morto hoje. Você acha que ele pode ser morto? Você acha que você pode colocar Jesus numa cruz e matar ele? Não. Não tem como. Vamos continuar. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, aí que ele está fazendo comparações, tá? Agora, Deus faz um mais brilhante que o outro, um melhor que o outro? Faz. Aí ele fala assim, ó, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela diferente em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, ou o último Adão em espírito vivificante. Mas
Não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Dá uma pausa aqui, já continuo no 45. Em primeiro lugar, quem está acima? O corpo espiritual. Ele está acima do carnal. Mas o primeiro Adão foi feito carnal, que é Adão, esposo de Eva. O segundo Adão, que é Cristo, foi feito em corpo espiritual. Então aqui está deixando bem claro, há um corpo natural, terreno, e um corpo espiritual celeste. Então esse corpo nosso não serve para o céu. Está bem claro aqui. Aí ele dá exemplos, né? Corpo do peixe, corpo do homem, corpo do animal. Ele quer dizer assim, gente, para cada situação eu fiz um corpo. Está bem claro aqui. Então não adianta você pensar que você vai com esse corpo para o céu, porque não vai. Nem Jesus foi. Jesus é a primícia, foi o primeiro. Ele tinha um corpo terreno, carnal, e subiu. Aquele corpo dele, furavam ele sangrou. Até a morte, ele sentiu dor. Vai hoje querer fazer alguma coisa com ele? Não tem como. Hoje é um corpo eterno, cheio de glória. Né? Então, vocês terão um corpo glorificado também. Vamos no 45. Assim, está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. Vai para o 47. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno e o segundo homem é o Senhor do céu, que é Jesus. 48. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, o qual celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celeste. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vocês viram aqui que o corruptível não pode herdar a incorrupção. Esse corpo foi corrompido, não pode ir para o céu, não pode ser perfeito, ele tem que ser dispensado. Teremos que ter um corpo glorificado, sem pecado, para entrar no reino celestial. Está muito certo. Como é que faz agora? Lembra da semente que ele fala, nós demos no começo? A semente tem que morrer para dar lugar a uma planta. Você vai ter que morrer para dar lugar a um corpo para ir para o reino do céu. E se você não morrer? Se Jesus voltar e você estiver vivo, aí entra o mistério agora. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No dia que Jesus voltar, quem estiver vivo não vai passar pela morte, será transformado. Por quê? Porque esse corpo não pode entrar no céu. Quem morreu recebe um corpo novo e entra no céu. Perfeito. E quem está vivo vai ter que ser transformado. Aí, que aqui nos 2, 3 versos adiante, diz que vai ser num piscar de olhos. O que vai ser num piscar de olhos? Essa transformação. Você vai ser transformado num corpo celeste e vai subir aos ares com o Senhor. Porque esse corpo não pode herdar a promessa de Deus. Até aqui tudo bem, não tem muito mistério. Agora eu faço uma pergunta para vocês. A Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco, que Jesus é a primícia, é o primeiro dos que ressuscitou. O que nós entendemos de primícia? Muitas vezes nós vamos para a primícia, a parte financeira. Quando eles iam colher, antes deles venderem o fruto, consumirem, eles levavam um sacerdote e ele retirava os frutos que maduraram primeiro e entregava para o Senhor, para a obra. Isso era a primícia, com alegria. E Cristo representa a primícia, o primeiro fruto, o fruto que chegou ali formoso primeiro. Então Cristo é a primícia. E será o primeiro, depois virão muitos. Aí eu pergunto para vocês, antes de Cristo alguém ressuscitou? Quem lembra? A semana passada nós falamos de uma criança que ressuscitou antes de Cristo, lembra? Cristo não tinha sido morto. A filha de Jairo, lembra? Que Jesus foi lá, ela dorme, aí Jesus foi lá, chamou só os pais, levou Pedro, Tiago, João, só, ele orou e ela ressuscitou. Jesus não tinha ressuscitado ainda, ele estava no corpo carnal. Ele ressuscitou mais para frente. Então como é que ele é o primeiro, a primícia dos que dormem, se a filha de Jairo tinha ressuscitado já? Lázaro é o mais famoso que ressuscitou, né? Tem até um hino, né? Se você falar quem morreu e ressuscitou, você fala Lázaro, né? Isso aí todo mundo sabe, mas é muitas vezes esquecido. Lázaro. Aí vai ter mais. Eliseu, lá no antigo, lá no começo, Eliseu foi jogado na cova, aí o rapaz ressuscitou.
Então teve mais. Agora a questão toda é assim. Se a Bíblia falou que Jesus é o primeiro, por que tem outros então? E agora? Como é que fica? Fica da seguinte forma. Vocês não leram comigo que existe um corpo terreno e um corpo celeste. Um é feito para a glória no céu e um feito para a terra. Um é corruptível, vai pecar, e o outro não. Jesus, depois que ressuscitou, pecou? Não. Antes? Também não. Lázaro pecou antes de ressuscitar? Pecou, porque ele tinha um corpo carnal, pecador. Aí ele ressuscitou e pecou depois? Pecou, porque ele recebeu um corpo carnal, sujeito ao pecado. Porque Lázaro pegou um corpo e foi para o céu? Tem seitas aí que falam que sim, tá? Eu nem vou ficar citando nome, mas tem seitas aí que guardam o sábado que falam que eles são todos para o céu, foram tudo para o céu. Não, a Bíblia não diz isso. Ele ressuscitou com um corpo que ele tinha, um corpo carnal, para viver na terra com os irmãos. A filha de Lázaro também. Esses aí ressuscitaram e começaram a comer, beber e depois morreram. Então aqui disse assim, que Jesus é a primícia dos que receberão um novo corpo celeste. Então não tem contradição nenhuma na Bíblia. Uns nasceram, receberam um corpo, morreram, ressuscitaram para continuar uma vida carnal, uma vida sujeita à morte e ao pecado. E Lázaro um dia vai ressuscitar e receber um corpo celeste, porque Jesus já ressuscitou. Então os próximos serão aqueles frutos depois de Jesus. Entendeu? Foi tranquilo, né? Você viu? Tem que ler tudo lá em cima para você entender. Mas então não tem problema nenhum falar que Jesus é a primícia. Por que ele é o primeiro se já ressuscitou um monte? Porque nós estamos falando do primeiro dos que vão receber um corpo celeste para ir morar no céu. E aqui nós estamos falando da ressurreição, do arrebatamento, não da ressurreição desse mundo, desses milagres na terra. Estamos falando da ressurreição dos mortos em Cristo, que vão receber um corpo celeste para entrar no reino do céu. Tá tranquilo até aqui? Muito bom. Decorem isso, memorizem isso, porque se um dia alguém falar para vocês que Jesus não foi o primeiro, vocês vão falar, não, ele não foi, ele é o primeiro para receber um corpo celeste. Quem que recebeu um corpo celeste, que nós podemos dizer na Bíblia? Quando Elias foi levado ao céu, ele não podia entrar com um corpo carnal no céu, que a Bíblia diz que não entra. Então ele teve que ser transformado com um corpo celeste para entrar lá, porque a Bíblia disse isso. Então Elias, a Bíblia não fala lá, mas aqui está dizendo. Então Elias recebeu um corpo celeste e subiu para o céu. Diferente de Lázaro, que recebeu um corpo carnal e ficou na terra. Né, tendo que pagar aluguel e tudo, né, viver, ou casa própria, pagar imposto, não sei. Mas Elias foi embora. Quem mais? Então, essas pessoas que Enoque, né, também foi transladado, ele teve que receber um corpo celeste. Não tem como ele entrar lá no céu com esse corpo. Tá? Ah, mas aí então, como é que faz agora? Se Jesus recebeu um corpo celeste e aqueles homens lá no passado receberam um corpo celeste. E agora? E agora? Como fica? Aí entra o mistério. Entra aí um paradoxo, entra aí algo em parte inexplicável. Como é que faz? Gente, a Bíblia diz assim que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após a morte vem o juízo. Lázaro morreu 2, a filha de Jairo morreu 2. Existem exceções. Existe. Moisés também tem muita intriga, muita discussão, se Moisés... Satanás disputou o corpo dele, então será que ele estava indo para o céu ou não? É um assunto bem polêmico também. A verdade é que a Bíblia traz alguns mistérios e para você responder, você vai ter que inventar uma teologia que não é 100%. Então, quando acontece pontos na Bíblia que a Bíblia não dá resposta, se Deus não deu a resposta clara ou nem deu a resposta, quem é maior que Deus para poder dar a resposta? Os teólogos, eles são maior que Deus, porque pastor, mas se você estuda teologia, você é formador, você também é teólogo. Gente, quando eu digo os teólogos, eu digo todos os teólogos. Eu digo que alguns teólogos se acham maior que Deus, e se Deus não deu a resposta, eles dão. Eles dão, e tem todas as respostas. Deus não tem todas as respostas na Bíblia, mas eles têm. Você está falando mal de teólogo, estou falando uns sim e outros não, tá? Eu nunca vou trazer resposta que a Bíblia não deu. Se Deus que é Deus não deu, quem é o homem para dar a resposta? Bom,
aqui são dois tipos de corpos. O que a gente precisa entender, então, é isso. Reino do céu não entra corpo cheio de pecado. Ponto, entendemos. Porque nós estamos querendo falar hoje da ressurreição, do primeiro amor, de quem ama a Deus, de quem vai morrer e ser ressuscitado por Cristo, de quem vai passar de um corpo corruptível para o incorruptível. Vamos terminar de ler aqui, Coríntios, essa parte? Nós lemos lê o 50, mesmo repetindo ele. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 51. Eis que vos digo o mistério. Já falamos do mistério. O mistério é o arrebatamento e a ressurreição, que está lá na carta de Tessalônica. Vamos para o verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, num piscar de olhos, o que vai acontecer? Nós seremos transformados e arrebatados ante a última trombeta. Então, quando que vai haver a ressurreição? Após a última trombeta. São 7 trombetas no Apocalipse. O Nicolas está lendo as trombetas do Apocalipse. Quando tocar a última, depois da última vem a ressurreição. E agora? Aí lá em Tessalonicenses fala que ninguém vai vir a Cristo antes da ressurreição. Ninguém vai ser arrebatado. E o arrebatamento é depois da 7ª trombeta. Então leia o que é a 7ª trombeta e você vai saber o que a igreja vai passar. Aí entra aquela, poxa, pastor, mas vai ser muito difícil a tribulação e tudo, a igreja passar por isso. Quer que eu faça o quê? Vamos mentir, enganar? Não dá. Hoje não é para falar sobre pré ou pós tribulação, mas essa é a realidade. Vamos ler o verso 53 para a gente finalizar? Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. É isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, vou ler de novo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O que é? Aquele peso, aquela bola de ferro que está amarrada em você, que te prende. Não dá para você sair, que é o aguilhão. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, quem que te segura, te garante que você vai morrer? É o teu pecado. Então, o pecado está amarrado em você. Ele garante a morte. Agora, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei? Os mandamentos de Deus é a força do pecado? Como é que a lei de Deus fortalece o pecado? Como assim a força do pecado é a lei? Porque sem a lei não há pecado nem condenação. Se existe lei, há lei que nos leva à condenação. Então, qual que é a força do pecado? É a lei. Se tirar a lei, o pecado não existe, não tem força contra você. Então, o pecado só tem força contra você porque existe uma lei dizendo que você é pecador. Levando para o trânsito, o semáforo só tem poder para te dar uma multa porque tem uma lei dizendo que não pode furar o semáforo. Que se rasgar aquela lei, quebrar aquela lei, o semáforo não tem mais poder nenhum contra você. Você pode furar o semáforo porque daí não é mais transgredir. Então, o que dá força para o pecado é a lei. Então, a lei veio para condenar. Por isso que Paulo fala que a lei é a lei da morte. Então, quem acha que vai ser salvo pela lei está enganado, vai ser condenado pela lei, porque a lei trouxe a morte. E Cristo trouxe o quê? A vida. Cristo nos perdoa. Vamos continuar. 57, faltam 2. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória vem por quem? Pela lei? Não, por Jesus. O último, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? 1 Coríntios aí no 15 e 12. Vamos ler. Ora,
Se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação. E também é vã a vossa fé. No verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O que ele está dizendo aqui, gente? Vamos concluir no 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece nos vossos pecados. Verso 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. No verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou ler o 20 para finalizar. Olha para mim aqui. Guarda o 20 ali. Aqui existia pessoas e seitas dizendo que não há ressurreição. Existia fariseus, saduceus, uns acreditavam em ressurreição, os outros não. Então, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, você está perdendo seu tempo. Então, por isso que João fala, aquele que diz que Cristo não veio em carne, não morreu e não ressuscitou, esse é o anticristo. Então, toda igreja que diz que Cristo não morreu e ressuscitou é o anticristo. Porque sem ressurreição, você está permanecendo no pecado. Você está, o aguilhão, o que te está prendendo é o pecado. E se Cristo não morreu e não ressuscitou, se ele não morreu no teu lugar, então você continua pecador. Essa é a ideia das seitas, dizer que não houve ressurreição, porque se não houve ressurreição, não há salvação. E hoje nós vamos comemorar o quê? A ressurreição. Então é tão importante a ressurreição que há uma comemoração, um mandamento do Senhor comemorar a ressurreição. E eles diziam que não alguns diziam que não existia ressurreição. Se não tem ressurreição, não tem vida eterna, e Paulo, então, você é um infeliz. Agora, e se existe ressurreição, então, vamos ler o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Dá uma pausa aqui. Se Cristo morreu e foi feito as primícias dos que dormem, aí aqueles vão lá atrás, pastor, aqueles vão atrás, foi lá atrás, foi uma exceção. Agora, nós estamos dentro do, vamos para uma exegese, estamos dentro do Novo Testamento, no momento aqui, ele falando, Cristo é a primícia dos que dormem. Daqui para frente, haverá uma ressurreição futura, mas Cristo é o primeiro. Então, o que eu posso trazer de explicação que ele é a primícia, é que ele está dentro desse contexto do Novo Testamento, ele é a primícia. Mas no Antigo Testamento existia a ressurreição, sim. Pessoas com corpo celeste. Mas está fora do contexto do Novo Testamento, fora desse contexto. Então eu não vejo problema dizer que Cristo é a primícia, pois ele é a primícia. Por quê? Cristo é a nova aliança. E aqueles dois lá atrás não eram da nova aliança. Então Cristo é a primícia dentro da nova aliança. Ele é a primícia da nova aliança. Ele é o primeiro que vai ressuscitar para a vida eterna. E nós estamos falando, e como é que essas pessoas vão ressuscitar, se livrando do pecado? Através de Cristo. Então ele é a primícia dos que dormem em Cristo. Então nós estamos falando de Cristo, do Novo Testamento, tá? E aqueles dois lá, Elias e Enoque, são exceções. Eles não estão dentro desse contexto aqui, tá? Se isso te convence também, isso é tranquilo para mim, não tem um problema, mas não tem muito o que falar sobre isso. Aqui eu vou estar encerrando esse 1 Coríntios. Vou finalizar com vocês agora. Vamos lá em Malaquias. Malaquias 3:7. É o último livro, tá, gente? Ali do Antigo Testamento. Eu quero falar hoje, misturar um pouco aí ressurreição, primeiro amor. Nós falamos do primeiro amor no começo do culto, no louvor, de que ofertar e dizimar é com amor, não por necessidade, a Bíblia ensina. Não adianta vir com dinheiro para conseguir as coisas com Deus, você não vai comprar Deus. Deus não faz barganha, não se vende. Deus, o que Ele tem para você é graça, é de graça. Não é? Você imagina se você entrar para uma igreja para receber tudo que você merece?
Você tem 3 formas de ir para a igreja hoje. Você entra por essa porta e fala assim, hoje eu vim aqui receber o que eu mereço. E aí? Aí você entra ali e fala, hoje eu vim aqui e eu quero receber aquilo que eu vou conquistar com a minha fé. Aí você vem, coloca dinheiro no envelope, põe R$1.000, vende carro, põe não sei o quê, e coloca no altar, eu quero receber aquilo que eu tenho fé para receber. Ou então você entra pela porta, curva a tua cabeça e fala assim, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor tem muito para mim, mais do que eu mereço, me perdoa. Como o Fábio falou, né, Fábio? Esses dias ele falou, às vezes acontecem essas coisas assim que você sabe que você não merece, não deveria, talvez acontecer mais para frente, né? Ou talvez Deus dá um espaço de uma bênção para outra, né? Não ficar mimando a gente. Tem hora que Deus mima, a gente mima. Você pode dizer assim, não é errado. Mas não é, na verdade, a palavra da Bíblia é a graça, é o amor. É o amor. Você já pensou se você for dar para o teu filho um brinquedo toda vez que ele merecer? Se ele não merecer, você não vai dar? Como é que você vai criar essa regra de merecer ou não merecer? Quem somos nós? Então não dá. Então é melhor a gente ir para a igreja com amor, com humildade e falar, Senhor, me perdoa. Ah, eu preciso disso. Não vem com envelope, não. Deixa o teu dinheirinho para quando você tem amor no coração para fazer. E não é só pela obra, às vezes pelo próximo, para alguém que necessita e precisa. Faz isso com amor. Existe um jeito da gente mostrar a Deus na nossa vida, sim, com amor. Porque o dinheiro, gente, o dinheiro é terrível. Ele corrompe as pessoas. Pastor, o dinheiro é a pessoa que se corrompe pelo dinheiro, não é o dinheiro que corrompe as pessoas, né? Porque às vezes fala, nossa, o dinheiro é do cão. Olha, só se for do cão de 2 pernas e boquinha e olhinho que anda pra rua. Porque não é. Eu nunca vi o diabo usar dinheiro. E tem gente que fala, por exemplo, que pega lá e fala assim, não, a religião tal, sabe que pode falar o nome assim? Pode, né? Não vou falar mal. Fala que o mal que existe é porque fizeram macumba. A nossa religião é diferente da religião, na verdade não existe religião que chama macumba, macumba é um instrumento, mas o povo popularmente fala, né? Então, a nossa religião é diferente, crê diferente da macumba. Eu respeito eles e eu acredito que eles nos respeitam, talvez não, talvez sim, não sei, tem crente que não respeita a macumbeira, tem macumbeira, mas enfim. Nós respeitamos a fé deles, deixa eles com a fé deles, mas com a nossa. Claro que a gente quer que eles larguem a fé deles e venham para nós, porque a gente, né, quer que todos conheçam o que a gente conheceu. Então a gente sempre vai desejar isso. Mas a questão toda é assim. Eu não concordo que para o diabo ser o diabo, ele precisa da macumba ou do macumbeiro. Tem muito crente que fala isso. Eu não falo. O diabo, ele é o diabo antes de existir macumba ou macumbeiro. O mal que está no mundo não é culpa do macumbeiro ou da macumba. O mal que está no mundo é culpa do diabo, a Bíblia ensina. A Bíblia dos crentes ensina isso. Mas você vai ver muito crente falando assim, nossa, fizeram macumba ali, e aqui está cheio de macumbeiro, por isso a cidade não presta. Negativo. A cidade não presta porque tem pessoas que não prestam e tem o diabo. Então, eu sei que hoje está uma guerra, uma bagunça, né, você não pode falar as coisas na internet, mas você vê, eu estou falando de macumba, de macumbeiro, de diabo e não estou ofendendo ninguém. Não estou ofendendo ninguém. Não concordo com a religião deles e eles não concordam com a minha. Mas eu quero que eles venham para a nossa, porque eu sei que nós estamos em Cristo e Cristo traz a salvação. Na religião deles não tem um Salvador que morreu por eles e tomou o pecado deles. Então se ele tem vários nomes de religião. A Umbanda, Quimbanda, Candomblé, elas não têm um Salvador que morreu por eles, que veio ao mundo em carne, morreu por eles e salvou eles do pecado. Eles não têm isso. E na nossa tem. Então, claro que eu quero que eles venham para a nossa, lógico. Se é bom para mim, vai ser bom para eles. Mas eu não tenho que ofender eles. Agora, eu não penso igual a eles de maneira nenhuma e eles também não pensam igual a mim. E não tem por que brigar. Cada um escolhe o que quer. Mas que Deus abençoe que todos eles ouvissem a Bíblia como nós ouvimos e o Espírito Santo entrasse no coração deles, porque eu considero que isso ia ser um presente para eles como foi para nós, tá? Então hoje nós comemoramos a ressurreição. Foi bom a gente falar também, né, de outras religiões, que a gente sabe que Deus morreu por eles também e espera que eles venham também e tenham um Salvador pela graça, né? E que eles nunca também venham para a igreja com dinheiro para comprar a graça, para comprar Cristo, porque não vai conseguir. É com amor, com humildade, né? Então, gente,
Estamos em Malaquias 3. A gente está quase encerrando, 3:7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Olha o que Deus está falando. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Como assim, Senhor? Eles estão falando assim, como assim? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aí ele diz no 10, trazei todos os dias na casa do tesouro, que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Gente, eu vou ter que explicar isso daqui, dá uma pausa. Aqui é claro, o povo se afastou de Deus porque não cumpriam a lei, se afastavam da lei de Deus. E uma delas era isso, financeira. E Deus fala que eles estão afastados porque estão de olho no dinheiro e não conseguem amar a Cristo e fazer a obra. Isso é fato. Então, Deus fala, voltem para mim, parem de me roubar, porque vocês estão sendo malditos, amaldiçoados. E é o que vocês estão fazendo. Não é o diabo, não é a macumba, o macumbeiro. Não, é o que eles estão fazendo. Eles mesmos estão se amaldiçoando. Bom, aí ele diz assim, aqui entra o perigo. Ele fala, fazei prova de mim se eu não vos abrirei janelas do céu. Aí a pessoa fala, tá vendo aqui, ó? Aí a pessoa vai, porque leva um dinheirinho lá e quer fazer prova. Cadê? Agora eu quero. Calma, gente. Se Deus fez você um cara milionário, você vai ser. Se Deus colocou que você não vai ser milionário, você não vai ser, acabou. Para de olhar para a prosperidade do ímpio ou do vizinho. Procura o que é para você. Você quer ter um salário mínimo bom? Qual o salário do mínimo do engenheiro? 4, 5, 7 mil? Qual o salário do médico? 7, 8, 10? Não sei. Aí você vai lá e se forma em auxiliar de alguma profissão aí. Auxiliar de enfermagem, auxiliar de mecânico. Você vai ganhar menos que a auxiliar ganha menos que a enfermeira. O auxiliar de mecânico ganha menos que o mecânico. Poxa, procura uma profissão que ganha mais, se forma e ganhe mais. Aí não quer estudar, não quer trabalhar, aí faz prova de Deus e quer. Bom, isso no nosso dia de hoje. E aqui, na Bíblia, o que ele está dizendo? Fazei prova de mim, se as vossas lavouras não vão prosperar. Aí muita gente fala assim, naquela época lá, não tinha dinheiro. Tem gente que tem coragem de falar isso, que dízimo e oferta não era dinheiro, era comida, era trigo. Tem gente que tem coragem de falar isso. Tem a cara lavada de falar isso. Se você, pensa assim, pensa você, Fábio, você planta alguma coisa na tua roça, arroz. Aí você vira e fala, eu não posso, pastor, ajudar a igreja, nada, porque eu planto arroz, você vai fazer o que com arroz aqui, né? Daí eu falo, mas como é que você abastece seu carro? Ué, eu vendo arroz e abasteço o carro. Então arroz vira dinheiro. Para a igreja, não. Então quando as pessoas falam que naquela época não tinha dinheiro, mas não precisa de dinheiro. O arroz vira dinheiro. A mão de obra vira dinheiro. Nem lavoura eu tenho, mas eu tenho uma mão. Eu faço um trabalho aqui e cobro. Aí. Então, se for assim, esse negócio naquela época era, você quer trazer arroz para que ele traz arroz, pode ter certeza que tem gente querendo comer arroz aqui na igreja. Tem pessoas pobres que precisam comer arroz. Por isso nós temos ali a campanha do quilo. Aquilo ali é a obra, é a oferta ao Senhor. Deus não vai comer aquilo ali, te garanto. Mas uma pessoa necessitada vai comer. Então você não precisa ter dinheiro para fazer a obra. Você pode fazer com arroz, com feijão, com a mão. As meninas limparam a igreja hoje com dinheiro? Você pegou nota de 100 para limpar a igreja? Não, foi com a mão. Foi com a mão, gente. Então, mas é que as pessoas ficam com o olho desse tamanho no dinheiro e não conseguem enxergar que as pessoas comem, que a igreja precisa ser limpada, enfim. Então, aí eles distorcem aqui. Mas, gente, nunca fique fazendo prova de o que Deus falou. Se Deus falou que vai te abençoar, só creia. Aí ele fala, fazei prova de mim, mas ele não está incitando você a fazer prova dele. Fala, agora eu quero ver Deus fazer. Gente, para com isso. Nós não merecemos. Deus sempre vai fazer o bom. Se você fez uma oferta, fica quietinho, deixa Deus. Não vai cobrar Deus. Não precisa. Deus não é homem para você lá cobrar ele. Não precisa.
Fica quietinho que ele vai fazer o melhor para você. Tá? Vamos ler aqui, para concluir essa questão da lavoura, verso 11. E por causa de vós, olha só, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele disse aqui? Se você fizer prova de mim, se você voltar a cumprir os mandamentos, você voltar a dizimar, ofertar, eu vou abençoar, vou repreender o devorador e a vossa lavoura vai prosperar. Aí eles falam, devorador não é demônio, devorador é um gafanhoto. Que seja um gafanhoto. E o gafanhoto comia lavoura. Se era um demônio que comia lavoura ou era um gafanhoto, não me faz... Aqui nós estamos tendo os javalis, os javaporcos comendo as lavouras. Se eu quiser chamar ele de devorador, eu chamo. Se eu quiser chamar ele de porco, eu chamo. O fato é que ele está destruindo a lavoura. Que diferença faz para você? Se for um porco, um javaporco, um javali, se for um demônio. Claro que não era demônio que comia a lavoura deles, era os bichos. Mas Deus está dizendo que eu vou repreender. Então, o devorador era gafanhoto? Era, mas existia um espiritual, porque ele disse lá em cima, com maldição sois amaldiçoado. Ele está dizendo assim, porque você me abandonou, eu deixei você perder sua lavoura. Agora, se você volta para mim, eu vou abençoar a tua lavoura. Então, se você é... graças a Deus que eu não tenho lavoura, pastor. O devorador não pode atacar minha lavoura. E a gente tem a cara lavada de falar isso. Você não tem lavoura, mas você tem um caminhão, você tem um carro, você tem a tua mão, a mão de obra. Você é faxineiro, você é médico, você trabalha, você ganha dinheiro. E aí o devorador pode vir de várias maneiras. Pode vir como porco, javaporco, pode vir como gafanhoto, pode vir com pneu furado, pode vir acidente, carro quebrado, vento. O vento destelhou várias casas. Uns sim, outros não. Entendi, pastor, se destruiu minha casa é porque eu estou em pecado, estou em rebeldia. Em pecado todo mundo está, gente. Porque uns têm Cristo para perdoar, outros não. Então também não vai sair falando, se destruiu a casa do vizinho, Deus revelando, é pecador. O vizinho aqui, a casa dele, o telhado dele arrancou um pedaço. A nossa não fez nada. Já sei, pastor. Nós estamos na fé e eles estão no pecado. Não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra. Até mesmo porque são um pedacinho do meu telhado lá em casa. Então eu tô feio, né? O Rufus lá, nossa, né, descolou assim. Não é isso, tá, gente? Não é, mas o senhor era pequeno então, pastor, seu pecadinho dele era maior, né? Gente, não é isso. Mas às vezes, eu sempre digo, por trás dessas coisas sempre tem um espiritual. Você pode ter certeza. Sempre tem. Porque do mesmo jeito que coisas... sempre o Fábio dá testemunho, do mesmo jeito que ele fala, não é possível acontecer isso, não faz sentido. Do mesmo jeito que acontecem coisas boas que não faz sentido, que não é para acontecer, tem um espiritual ali. Você vê que é a mão de Deus. Você vê. Lembra quando o Wilson recebeu aquela bênção que ele conta que houve um espiritual e tudo aconteceu no batismo dele? Houve. Deus fala com cada um de um jeito. O mundo espiritual, gente, ele é 24 horas acontecendo. 24 horas. Então, vamos concluir isso. Quando você se lança a Deus com a sua mão de obra, com o seu dinheiro, com o seu arroz, com o seu trigo, com o seu louvor aqui, seja o que for, gente, fazendo a obra, cuidando das crianças. A nossa igreja é aquela igreja de vilinha, né? De raiz, né? Você passa ali na frente, eu estou sentado ali na cadeira, eu não ia contar, eu até cochilei uma hora ali, eu estudando a palavra ali com as minhas coisas, eu dormi na porta da igreja, gente, quem passou viu eu dormindo ali. Às vezes eu estava olhando para o papel, né? Penso que eu estava lendo, né? E eu assim, cochilei, fiquei. Imagina, você passa na porta da igreja, está o pastor na porta da igreja, lendo a Bíblia e dormindo, né? Em pé, né? Eu lembro que eu ia, quando eu estava na igreja, em outra cidade ainda, e eu dormia no culto, eu era novo, né? Aí eu dormia, daí a hora que eu ia cair assim, eu fazia assim, ô Senhor... Daí, sabe? Porque às vezes quando você dá aquela pescada, você faz assim, ó. Aí eu fazia assim, isso, Senhor, isso. Deus dava uma disfarçada. Eu disfarçava porque eu tinha vergonha. Eu dormia no culto o tempo inteiro. Cara lavado. Professor, isso é mentira. É mentira. Eu vou fazer o quê? Eu ficava com vergonha, né? Mas ninguém nem estava nem aí, eu acho, né? Ninguém nem estava vendo. A igreja era grande. E aí hoje eu dormindo na porta da igreja. Então, é uma igrejinha no bairro? O povo tá ali vendo o pastor dormir na porta da igreja antes do culto começar? Tá. As cadeiras ali, daí as crianças tudo puxa a cadeira, senta junto ali, fica todo mundo. Cada igreja é o seu jeitinho, né? Então, faça parte da obra da tua igreja. Você não gosta da igreja rica? Se o teu dízimo e a tua oferta lá, você não está feliz naquela igreja?
leva uma igreja mais pobre. Mas faça com alegria. Ali no capítulo 9, no verso 7, 2 Coríntios 9, 7, fala assim, ó, contribua com amor. Se for fazer, não por necessidade, é com amor. Quer ofertar? Seja dinheiro, trigo, pão, mão de obra, um arroz, é com amor, é com alegria. Faz com alegria. É um mandamento de Deus. Não é para vir para a igreja e fazer as coisas sem alegria. Nem com dinheiro, nem sem dinheiro. Tá? Nós vamos ceiar agora com alegria. Não é assim? Então, faça as coisas para Deus, faça com alegria, gente. Jesus morreu, por incrível que pareça, ele foi para a cruz com alegria. Foi com alegria. Porque ele poderia ter desistido. Tudo foi feito com alegria. Porque ele sabia que isso ia ser bênção para nós. Hoje nós podemos ser uma bênção. Por quê? Porque Jesus fez por nós. Tá? Então, se sua vida está difícil, está acontecendo coisas complicadas que você não entende, não é hora de você chegar a Deus com alegria? Falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Gente, eu sigo assim uma pessoa que ele faz uns vídeos de sobrevivência em floresta, e ele fala assim, pergunta, você tem medo de andar sozinho? Ele falou, não. Ele fala assim, se você tem medo de ficar sozinho, é porque você está mal acompanhado. Ele fala, eu ando com Deus, eu não tenho medo de ficar sozinho. Eu sei que todo mundo tem medo a certo momento na vida. Eu tenho medo de ficar sozinho em alguns lugares, mas eu sei que eu estou com Deus e Espírito Santo. Então por que você tem medo, pastor? Porque eu sou medroso, Não porque eu não tenho Deus. Eu sou medroso, eu tenho medo. Você tem medo? Você consegue dormir no meio da floresta sozinho sem medo? Eu durmo, mas eu fico com medo. Mas isso não faz de mim um pecador, nem que eu não estou com Deus. Eu comentei que o rapaz fala aquilo que eu acho bonitinho, mas não é uma regra, tá? Então a gente pode sentir medo, mas esteja com Deus. Eu quero dizer com isso é assim, não ande sozinho. Leva Deus para o teu trabalho, leva Deus para o teu casamento, leva Deus para os seus projetos. Leva Deus para os seus desafios, né, Fábio? Novos desafios com Deus. Lembra quando Moisés falou, Senhor, eu vou, mas se o Senhor não for, eu não vou. Então, eu estou esperando resposta. Jogou para outra semana agora. Eles têm até o dia 1º, se vai ou não me contratar. Eu vou encerrar aqui. E se for para mim lá, sem Deus, eu não quero. Se Deus vai comigo, eu quero. Pastor, mas você precisa. Eu preciso. É agora ou nunca. Tá, mas se Deus não for, não quero. Não quero. É assim, né? Então, eu vou encerrar por aqui, que Deus abençoe. Faça o que fizer com alegria.